Ajuda-nos a colocar a Tua Palavra no centro da nossa vida e das nossas relações humanas, no centro das nossas atividades e da nossa vida familiar e social. Dá-nos a força e a consolação, a luz e o discernimento para enfrentar os desafios deste mundo sempre mais complexo. Ajuda-nos, Senhor, a meditar e a contemplar a Tua Palavra, a ser dóceis em acolhê-la, determinados em servi-la e firmes em anunciá-la, para que, servindo-te fielmente, a alegria da Boa Nova preencha totalmente a nossa vida. Amém. Calm me, O Lord, as you still the storm. Still me, O Lord. Keep me from harm. Let all the tumult within me cease, and fold me, Lord, in your peace. Evangelho de São Lucas. 8 dias após dizer estas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e as suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. Nisto, 2 homens conversavam com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxito de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens já se afastavam, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava a dizer. Quando ainda falava, desceu uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem. Mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus estava sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Calm me, O Lord, as you still the storm. Still me, O Lord. Keep me from harm. Let all the tumult within me cease, and fold me, Lord, in your peace. O texto da Transfiguração está presente nos 3 evangelhos sinóticos, mas em cada um tem um acento particular. Na versão de Lucas, apresenta-se como o ponto de chegada de uma série de passagens relativas à identidade de Jesus, estritamente ligadas ao iminente horizonte pascal e, portanto, ao caminho que o próprio Jesus se prepara para iniciar em direção a Jerusalém. Já vários elementos ao longo do capítulo 9 apontam neste sentido. À pergunta "Quem dizem as pessoas que eu sou?", surge a solene afirmação de fé de Pedro, na qual Jesus era reconhecido pelo próprio discípulo como o Cristo de Deus. Mas tal título real tinha sido imediatamente ligado pelo mesmo Jesus ao seu percurso para a paixão e a ressurreição. Um percurso ao qual eram inevitavelmente chamados todos os seus discípulos. Se alguém quiser vir atrás de mim, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. É no nosso texto que o evangelista parece querer recolher todos estes fios: identidade de Jesus, responsabilidade do chamamento, perspectivas de cruz e glória, e encaminhá-los para o anúncio de uma boa notícia. O texto começa exatamente por situar a nossa passagem em continuidade com esses acontecimentos da confissão de Pedro, do anúncio da paixão e ressurreição e da catequese de Jesus sobre o seguimento pelo caminho da cruz.
8 dias após dizer estas palavras. Jesus encaminha-se com 3 dos seus discípulos para um monte. Desse monte não nos é indicado o nome. Para o evangelista não é importante indicar um lugar preciso, mas realça que se trata de um monte que, na tradição do Antigo Testamento, é um lugar privilegiado de encontro com Deus, bastante pensar em Êxodo 24, 15, 18, em que Moisés sobe ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus, que durante 6 dias aí mora sob a forma de uma nuvem. Este elemento do monte une-se à informação sublinhada de que Jesus sobe para rezar. É precisamente durante a oração, no diálogo íntimo e intenso entre o Filho e o Pai, que o seu aspecto muda. O rosto, que é a imagem e a revelação da pessoa na sua globalidade, torna-se diferente do que é normal, e as vestes resplandecem de uma brancura fulgurante. É este o Jesus da glória, que manifesta no seu aspecto visível o destino que o espera, a luminosa expressão da comunhão entre natureza humana e natureza divina que Deus lhe reserva. A chamada de atenção para o rosto faz pensar no Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem. No seu aspecto, Jesus mostra a glória que nos espera, o momento da nova criação. É a antecipação do encontro entre a imagem de Deus e o próprio Deus. A referência a Moisés e Elias situa-nos no coração da passagem. Moisés era o revelador de Deus por excelência, através de quem Deus estabelece a sua aliança com o povo. Ele é o mediador da relação de Deus com o povo e deste com Deus, e é o intermediário através de quem Deus confia ao povo a sua lei de vida e felicidade. Elias é o profeta por excelência, representa todos aqueles que, em nome de Deus, falaram ao povo, ajudando-o a desviar-se dos caminhos errados e a manter-se fiel à aliança com Deus. Jesus encarna tudo aquilo que Moisés e Elias significam. Ele é o novo Moisés e o novo e definitivo Elias. A revelação da natureza gloriosa de Cristo e a antecipação do destino que espera todo o homem é entendido como um momento de alegria e não pode ser separado daquele caminho em direção à cruz que Jesus está para enfrentar. Não é por acaso que o evangelista nos indica o conteúdo da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. A plenitude está ainda no começo e realizar-se-á só quando Jesus enfrentar aquele êxodo iminente que conjuga a ideia de caminho e a de afastamento da vida. Por outras palavras, a antecipação da glória de Cristo transfigurado assume o seu sentido mais pleno na perspectiva da paixão e da cruz, assim como o rosto sofredor de Cristo em Getsemane se explicará plenamente à luz do rosto glorioso da ressurreição. Pedro, Tiago e João subiram ao monte. Tiveram o privilégio de partilhar com Jesus uma intimidade ainda mais profunda da que viveram os outros discípulos. Mas, mais que isso, depois de terem seguido aquele homem do qual tinham conhecido a força humana, agora apreciam a sua glória divina. A proposta de Pedro de prolongar este estado de graça e de bem-estar é a tentativa de suspender o tempo e a história para continuar a saborear a felicidade pré-anunciada pelo Mestre. Contudo, o evangelista deixa intuir, entre as linhas, que quem se encontra mais perto de saborear o mel da contemplação pode correr o risco de não compreender plenamente o sentido histórico daquilo que acontece à sua volta. As palavras de Pedro estão como que vazias de sentido. Ele não sabia o que dizia. Pedro, de facto, esqueceu as palavras pronunciadas por Jesus poucos dias antes sobre a necessidade de realizar um percurso que só, através da passagem pela morte, poderia levar à ressurreição. A voz do Pai chega então para explicar aos discípulos o mistério ao qual eles tinham assistido até agora.
Essa voz é a mais alta realização, antes da cruz e da ressurreição, do percurso de definição da identidade de Jesus como revelador do Pai. Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. É na medida que se escuta o filho que se conhece o Pai. Ao mesmo tempo, retoma-se o mandamento fundamental do Antigo Testamento, a escuta. Apenas um convite é feito aos discípulos. O seguimento deverá fazer-se mediante uma escuta atenta da palavra de Jesus. Quando a voz fala, Jesus fica sozinho. Já está tudo dito. Os discípulos ficam só com Jesus, aquele que revela plenamente o Pai, o mistério de amor de Deus. Evangelho de São Lucas. 8 dias após dizer estas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e as suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. Nisto, 2 homens conversavam com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxito de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens já se afastavam, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava a dizer. Quando ainda falava, desceu uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem. Mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus estava sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Calm me, O Lord, as you still the storm. Still me, O Lord, keep me from harm. Let all the tumult within me cease, and fold me, Lord, in your peace. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. E eu procuro na minha vida momentos de intimidade a sós com o Senhor? Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e as suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. Tenho experiências da beleza de Deus na minha vida?
conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. A minha oração é uma conversa em confiança e intimidade com o Senhor? Falo com Ele sobre o que Ele viveu e sobre a minha vida? Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Será que às vezes ando adormecido, sem me aperceber daquilo que o Senhor me diz e me mostra na minha vida ou na oração? Mestre, é bom ficarmos aqui. Chego a gostar de estar perto do Senhor? É para mim uma fonte de alegria conhecê-lo mais? Mas será que às vezes faço das coisas espirituais um refúgio para não enfrentar a realidade? Este é o meu filho, o escolhido. Escutai-o. Procuro escutar a palavra de Deus para entrar no mistério de Deus. Leio os acontecimentos à minha volta à luz da palavra de Deus. Experimento que a escuta da palavra de Deus me dá maior familiaridade com Ele e me vai fazendo perceber melhor quem Ele é e quais são os seus caminhos. Jesus, Tu és o Senhor. Resplandecente de luz, mostraste o teu rosto aos discípulos, antes perplexos com o anúncio da paixão, agora fascinados perante a glória que irradia da tua pessoa. Tu és o Senhor. Como filho amado pelo Pai, tu percorreste primeiro e agora abres diante de nós o caminho da obediência da fé que nos parece impossível, o caminho da perseverança que achamos inútil, o caminho da esperança que nos parece insustentável. Tu és o Senhor. E nós queremos confiar em Ti, porque a caminhada é longa, escura e difícil. Sozinhos não conseguimos percorrê-la, mas contigo, o nosso bom pastor, o caminho é seguro, o medo derrotado, o cansaço transformado em consolação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus nosso Pai, que chamastes à fé os nossos pais e nos destes a graça de caminhar à luz do Evangelho, abri-nos à escuta do vosso Filho, para que, aceitando na nossa vida o mistério da cruz, possamos entrar na glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.